Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a anatomia do tronco encefálico. Antes de iniciarmos o nosso estudo sobre o tronco encefálico, vamos situar onde ele está posicionado. Então, vocês recordam que nós estamos estudando o sistema nervoso central. O sistema nervoso central é dividido em encéfalo e medula espinhal. Nas aulas anteriores, nós estudamos o cérebro e todas as suas constituições, telencéfalo e diencéfalo. Já na aula de hoje, nós vamos nos focar no tronco encefálico, que está sendo representado pelas suas três subdivisões, mesencéfalo, ponte e bulbo. Nesta imagem, nós temos um corte sagital do encéfalo e nós podemos observar o tronco encefálico, onde ele está localizado. Percebam que ele fica entre o diencéfalo e o início da medula espinhal. Como já falado, o tronco encefálico, ele interpõe-se entre a medula e o diencéfalo, situando ventralmente ao cerebelo, ou seja, ele conecta a medula espinhal com as estruturas encefálicas localizadas superiormente. E além disso, ele pode ser dividido em três partes: no bulbo, que é situado mais caudalmente, o mesencéfalo e a ponte, que fica situada entre o mesencéfalo e o bulbo. Novamente, nesta imagem, nós podemos observar onde está localizado o tronco encefálico. Nós temos um corte sagital do encéfalo e podemos ver essa estrutura com as suas subdivisões. O mesencéfalo, logo abaixo do mesencéfalo, a ponte e logo abaixo da ponte, o bulbo. Nesta imagem, nós temos a observação do tronco encefálico por um outro ângulo. Imagine que estejamos observando essa estrutura de frente. Então, nós temos ali o mesencéfalo, logo abaixo do mesencéfalo a ponte e logo abaixo da ponte o bulbo. Iremos agora estudar cada uma dessas estruturas separadamente. A primeira estrutura que iremos começar a falar é sobre o mesencéfalo. Neste slide, nós temos uma imagem real do encéfalo e podemos observar destacado na coloração azul a localização do mesencéfalo. Nestas outras duas imagens, nós também temos destacado na coloração azul o mesencéfalo. No entanto, nós temos em dois pontos de vista diferentes. Nesse primeiro quadro, nós temos a observação do mesencéfalo vista dorsalmente, quer dizer, como se a gente estivesse vendo o mesencéfalo por trás. E nessa segunda figura, é como se a gente estivesse vendo o mesencéfalo lateralmente. Como vimos nas imagens anteriores, o mesencéfalo ele interpõe-se entre a ponte e o cerebelo e encontra-se abaixo do diencéfalo. Além disso, o mesencéfalo é atravessado por um estreito canal, conhecido como aqueduto cerebral. Nesta imagem, podemos observar o aqueduto cerebral localizado no mesencéfalo. O aqueduto cerebral, ele está relacionado com os ventrículos encefálicos. Se vocês observarem, esse aqueduto, ele liga o terceiro ventrículo ao quarto ventrículo que iremos falar posteriormente. Vamos agora detalhar um pouquinho mais o mesencéfalo. O mesencéfalo ele pode ser dividido em duas partes. A parte do mesencéfalo situada mais dorsalmente ao aqueduto é chamado de tecto do mesencéfalo ou teto do mesencéfalo. E abaixo, mais ventralmente, nós temos o tegmento do mesencéfalo.
Nesta imagem, nós podemos observar somente o mesencéfalo através de um corte frontal. Quando a gente faz esse corte, nós podemos observar ali o aqueduto cerebral e tudo aquilo que está acima do aqueduto cerebral é o teto do mesencéfalo. Por sua vez, tudo aquilo que está abaixo do aqueduto cerebral é o chamado tegmento do mesencéfalo. Essas estruturas, elas apresentam funções importantes e distintas. Então, iremos falar separadamente de cada uma delas. Nesta outra figura, nós também podemos observar a presença do teto do mesencéfalo e do tegmento. Então, se vocês observarem, tudo aquilo que está acima do aqueduto cerebral é o teto do mesencéfalo e tudo aquilo que está abaixo é chamado de tegmento. O teto do mesencéfalo, se nós observarmos dorsalmente, a gente vai perceber a presença de 4 eminências arredondadas, chamadas de colículos superiores e colículos inferiores. Então, nós temos 2 colículos superiores e 2 colículos inferiores. Nesta imagem, nós podemos observar o mesencéfalo dorsalmente, lembrando, pessoal, que dorsalmente é como se eu estivesse observando por trás. E aí nós temos 2 estruturas arredondadas, chamadas de colículos superiores, e abaixo 2 outras estruturas arredondadas, chamadas de colículos inferiores. Mas vocês podem me perguntar, para que servem essas estruturas? Nesta imagem, nós temos novamente a observação dos colículos. O colículo superior está fisiologicamente relacionado com a visão. Já o colículo inferior está fisiologicamente relacionado com a audição. É importante destacar o seguinte, que antes que as informações visuais e as informações auditivas alcancem o córtex cerebral, no caso da visão, o lobo occipital, e no caso da audição, o lobo temporal, essas informações acabam passando por estruturas subcorticais, sendo elas os colículos. A segunda estrutura presente no mesencéfalo é o chamado tegmento do mesencéfalo. Como vimos, ele se localiza abaixo do aqueduto cerebral. O tegmento do mesencéfalo é subdividido em 3 partes: a substância negra, a substância cinzenta periaquedutal e o núcleo rubro. Para a gente poder compreender melhor a função do tegmento, nós temos que estudar separadamente cada uma dessas estruturas, porque cada uma dessas estruturas desempenha uma função. Vamos falar inicialmente da primeira estrutura do tegmento mesencefálico, chamado de substância negra. A substância negra, ela recebe esse nome porque ela apresenta grande quantidade de uma substância chamada de melanina, que vai lhe dar essa cor mais escura, daí o nome substância negra. Bom, essa estrutura, ela é formada por um grupamento neural localizado no mesencéfalo, que está relacionado com a função dos chamados controles dos mecanismos motores. É uma região altamente rica no neurotransmissor dopamina. Se vocês observarem nessa imagem, nós temos aqui a presença da substância negra. Outra estrutura muito importante que eu quero dar uma atenção maior é a chamada substância cinzenta periaquedutal. O nome já fala periaquedutal porque ela se encontra ao redor do aqueduto cerebral. É uma estrutura complexa, constituída por diferentes grupos de neurônios. E essa estrutura, ela tem conexões com diferentes áreas cerebrais. Tem conexão, por exemplo, com o hipotálamo, que nós discutimos na aula passada. Tem conexões com uma outra estrutura chamada de amígdala, que é uma estrutura relacionada com a parte emocional e também com estruturas do tronco encefálico.
Na substância cinzenta encontram-se vias ascendentes que conduzem estímulos de dor e vias descendentes relacionadas com controle emocional. Ela está envolvida nos mecanismos de inibição da dor e desempenha um papel importante na integração das respostas somáticas e viscerais nas reações de defesa do organismo. A substância cinzenta periductal costuma agir, por exemplo, no desencadeamento das reações de pânico. Então, pessoal, essa estrutura ela é muito importante, por quê? Porque é ali que nós temos os principais mecanismos de dor e defesa. E muitos distúrbios psicológicos acabam ocorrendo devido ao mau funcionamento dessa estrutura, como foi observado ali no caso, as reações de pânico, por exemplo, a síndrome de pânico. E aí existem vários estudos sendo feitos nessas estruturas, principalmente o pessoal aqui da USP de Ribeirão Preto, que trabalha com neurobiologia da dor, neurobiologia da defesa, neurobiologia da ansiedade, dentre outros. E por último, nós temos como parte do tegmento mesencefálico o núcleo rubro. Esse nome refere-se à cor rosada que este apresenta em cortes feitos em peças não fixadas. Ele é uma estrutura de forma oval, como eu falei para vocês, situa-se no tegmento mesencefálico e esse núcleo ele está totalmente relacionado com o controle da motricidade. Também é um núcleo motor. Ele recebe fibras vindas do cerebelo e fibras vindas do córtex motor. Nesta imagem, nós conseguimos observar melhor a presença dessas estruturas. Então, nós temos o tegmento, né? Aí nós temos a substância negra, bem ali na região mediana de coloração vermelha, nós temos o núcleo rubro. Agora que vocês já aprenderam sobre o mesencéfalo, nós iremos falar sobre a ponte. A ponte, ela é a porção média do tronco encefálico. Ela é uma zona de transição por onde passam inúmeros feixes de fibras nervosas que se dirigem ao cérebro ou que saem do cérebro para alcançar outras regiões do corpo e do próprio sistema nervoso central. Então, a gente até faz uma associação, né, com o seu nome. O que uma ponte ela faz? Ela liga dois locais. Então, a gente gosta de fazer essa comparação. A ponte do tronco encefálico é como se ela ligasse o cérebro com o corpo e o corpo com o cérebro, porque ali é uma passagem de informações nervosas. Temos nessa imagem a figura do tronco encefálico. Lembre-se que nós estamos vendo a vista dorsal. Por que eu sei que eu estou vendo dorsalmente? Por causa da presença lá no mesencéfalo dos colículos. Então, se vocês observarem, abaixo do mesencéfalo, nós temos a ponte. Mas quais são as funções da ponte? Como eu falei para vocês, a ponte ela é uma passagem de informações nervosas. Então, ela desempenha várias funções importantes, como, por exemplo, ela está envolvida no controle do ciclo sono-vigília, na coordenação motora em conjunto com o cerebelo e também no controle de várias funções viscerais. Lembre-se que quando eu falo funções viscerais, eu estou me referindo às funções do meu corpo. Nela a gente encontra a presença de vários núcleos, da onde partem as fibras que constituem os nervos cranianos. Na ponte nós encontramos, por exemplo, o nervo trigêmeo e o nervo oculomotor. Além disso, pessoal, da parte da ponte parte estruturas que servem para se comunicar e que servem também para circular o cerebelo, que são chamados pedúnculos cerebelares. Nós iremos falar mais detalhadamente na próxima aula, quando iremos falar sobre a anatomia do cerebelo. Mas é importante lembrar que esses pedúnculos cerebelares, eles partem ali da ponte,
que são dois, os pedúnculos cerebelares superiores e os médios. Nesta imagem, nós temos agora uma visão antero-inferior do tronco cerebral, do tronco encefálico, e o que eu queria mostrar para vocês é que observem lá na região da ponte, e se vocês perceberem, nós temos ali o pedúnculo cerebelar médio, o pedúnculo cerebelar superior e a presença de várias fibras nervosas representadas pelos diferentes nervos. Além disso, é importante destacar que na ponte encontra-se a presença do quarto ventrículo. O quarto ventrículo, como eu falei anteriormente, ele liga-se ao terceiro ventrículo pelo aqueduto cerebral. E esse quarto ventrículo, ele desempenha as mesmas funções que já falamos em relação aos outros ventrículos encefálicos. É por eles que o líquido céfalo-raquidiano ou líquor vai atravessar e com isso desempenhar a sua função, que é de proteção mecânica no próprio sistema nervoso central. E para finalizar, vamos falar da última estrutura do tronco encefálico, chamado de bulbo, ou também conhecido como medula oblonga. O bulbo ou medula oblonga é a continuação direta da medula espinhal e com ela se limita por uma linha que tangencia o aparecimento do primeiro nervo cervical conhecido como C1. Além disso, no bulbo encontra-se a pirâmide e a decussação das pirâmides. A pirâmide nada mais é constituída por fibras motoras, as quais conduzem impulsos nervosos que descem de áreas da superfície cerebral em direção à medula espinhal. Quando essas fibras cruzam o plano mediano na região mais caudal do bulbo, elas formam a chamada decussação das pirâmides. É por causa desse cruzamento que o hemisfério cerebral esquerdo controla a musculatura do lado direito e vice-versa. Nesta imagem aqui, podemos observar o bulbo mais detalhadamente e a gente tem então a pirâmide e um pouquinho mais abaixo a localização da decussação das pirâmides. Bom, para que serve o bulbo? Qual que é a sua função? Fisiologicamente, o bulbo é o órgão que está em contato direto com a medula espinhal e é a via de passagem de nervos craniais para os órgãos localizados mais acima. Nele encontram-se corpos celulares de neurônios que controlam funções vitais, como os batimentos cardíacos, o ritmo respiratório e a pressão sanguínea. Também contém corpos celulares de neurônios relacionados ao controle da deglutição, da tosse e do vômito. Então, na verdade, a gente pode considerar, por exemplo, o bulbo como um centro cardiorrespiratório, porque ele apresenta ali grande parte dos nervos craniais que vão controlar essas estruturas e outras estruturas viscerais. Nesta imagem, nós temos uma vista por baixo do encéfalo. E o que eu quero destacar aqui para vocês é que vocês observem o seguinte, que ali tanto da região da ponte como do bulbo, nós temos saindo os diferentes nervos cranianos. Como eu falei para vocês anteriormente, a maior parte desses nervos cranianos saem do bulbo e alguns saem da região da ponte. São 12 nervos cranianos. Aqui a gente tem os principais nervos e os seus nomes. No momento, pessoal, eu não quero que vocês decorem esses nervos, porque quando formos falar sobre medula espinhal, iremos estudar esses 12 pares de nervos cranianos. Mas eu só quero que vocês saibam o seguinte, que os nervos cranianos são aqueles nervos que inervam nossa região da face e de órgãos viscerais, e que esses nervos eles partem principalmente do tronco encefálico, no caso, alguns da ponte e a grande maioria da região do bulbo. O bulbo também, pessoal, ele se conecta com o cerebelo através de um pedúnculo, mas é o pedúnculo cerebelar inferior. Como vimos,
São 3 pedúnculos que ligam o tronco encefálico ao cerebelo. O pedúnculo superior e o pedúnculo médio cerebelar estão localizados na ponte. Já no bulbo, nós temos a localização do pedúnculo cerebelar inferior. Nesta imagem, nós temos novamente a visão dorsal do tronco encefálico e eu quero chamar a atenção aqui para vocês para a localização dos pedúnculos. Então, se vocês observarem ali, nós temos na ponte o pedúnculo cerebelar superior, médio, e bem abaixo ali do pedúnculo cerebelar médio, o pedúnculo inferior, que ele sai da região do bulbo. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e bons estudos. Nos vemos na próxima semana.